Jacó saiu de Beersheba e partiu para Haran. Segundo o rabino francês do século XIII, Hizkiah ben Manoach, conhecido como o Riscuni, a Beersheba da história de Jacó não é a Beersheba que a gente conhece, a Beersheba moderna, a cidade que hoje, não na época do rabino do século XIII, mas que hoje é uma espécie de capital do sul de Israel. Mas sim, a Beersheba da história do Gênesis, segundo o Riscuni, era uma região próxima à cidade de Hebron, também conhecida como Kiryat Arba, onde está a Kiryat Marpelá, onde está a caverna, onde, segundo a tradição, estão enterrados os nossos patriarcas e as nossas matriarcas, Abrão, Isaac e Jacó, Sara, Rebeca e Leia. Raquel está enterrada num outro lugar. E, enfim, era um lugar mais próximo daquele que ele estava indo para Haran. De Hebron para Haran, ainda assim, daria uma caminhada de 17 dias, se fosse uma caminhada normal. Mas conta a Torá que Jacó teria percorrido essa distância em apenas 12 horas de um dia. Ele teria saído de manhã e teria chegado no final da tarde em Haran. E a gente se pergunta como que seria possível, se na época não tinha carro, moto e outros meios de transporte mais rápidos, alguém fazer um percurso de 17 dias em 12 horas. E a gente só pode imaginar que esse foi um percurso, uma jornada espiritual, e não uma jornada física. Conta-se até que nessa jornada, Jacó teria passado batido de tão rápido pelo Har Moriá, pelo Monte Moriá, onde o seu avô, Abraão, havia, algum tempo atrás, quase sacrificado Isaac. E era um lugar que ele se condoeu por ter passado muito rápido, porque ele entendeu que ele deveria parar lá para rezar, e não parou. Então, conta esse Midrash, que ele se sentiu mal por isso, se sentiu culpado por ter passado por aquele lugar, onde, na verdade, o pai dele foi um sobrevivente. E aí, no lugar que Jacó parou, ele então, depois de uma caminhada tão rápida de um lugar para o outro, ele estava cansado, e aqui a gente volta para a Torá. Ele se deitou e ele sonhou uma das histórias mais famosas da Torá, o famoso sonho de Jacó, que o conecta com Deus por uma escada que vai até os céus, povoada por um sem número de anjos que sobem e descem sem parar. Qual é o tamanho dessa escada? Os nossos sábios se perguntaram. E uma das explicações mais curiosas que eu já li vem de Maimônides, outro sábio espanhol do século XII, que dizia que essa escada era tão grande, mas tão grande, que ela tinha o tamanho de 4/3 do mundo. Ou seja, ela era 1/3 maior do que todo o planeta, e ela subia aos céus, e repleta de anjos subindo e descendo. Dessa conexão vertical com o mundo espiritual, Deus estava lá no alto da escada, e prometeu a Jacó que seus descendentes, ou seja, nós, criariam conexões horizontais, dessa vez com o mundo, conexões que iriam do ocidente ao oriente, do norte ao sul. E aí, uma passagem também famosa da Torá, que acabou se tornando uma música, uma canção muito popular em Israel e nas festas, que é o Faratzta, que se canta o Faratzta, o Faratzta, o Faratzta, o Faratzta, Yama Vakedma, Tzafona Vanegba. Justamente está dizendo, vocês irão se espalhar por todos os cantos do mundo, do ocidente ao oriente, do norte ao sul. E por onde fossem, então, seus filhos e filhas levariam bênçãos a todas as famílias da terra. De alguma forma, a gente está vendo aqui que o que a Torá está dizendo não é que o nosso povo seria um povo gigantesco com bilhões de pessoas, que nós não somos nem nunca fomos. Então, hoje, alguns dizem que o povo judeu no mundo inteiro é contado em 15 a 16 milhões de pessoas, no mundo com 8 bilhões de pessoas. Mas a ideia é que nós somos como o pó da terra, é um pouco da ideia de que nós nos espalharíamos pelo mundo inteiro, levando os nossos valores, as nossas bênçãos, as nossas histórias, e que essas histórias poderiam beneficiar todos os povos, então, da terra. Agora a pergunta é, como uma minoria, é perigoso a gente ficar andando pelo mundo inteiro. Então, a gente sabe disso.
Então, quem nos acompanharia pelo caminho? E aí Deus disse para Jacó: eu te protegerei por onde você for, e eu te trarei de volta para essa terra, e não te deixarei enquanto não tiver cumprido a minha promessa. E a gente escuta isso, que Deus vai nos proteger por onde nós formos, e vai nos trazer de volta para essa terra, para a terra de Israel. Como a gente escutar isso e não pensar na história do nosso povo? Que ao longo dos séculos nós nos espalhamos pelo mundo, levando cultura, comércio, valores éticos, prosperidade, coragem, criatividade e ousadia, por onde nós passamos. O sonho de Jacó inspira a máxima rabínica de que nós judeus devemos ser uma luz para todos os povos, devemos ser Or Lagoim, que, enfim, que esse talvez seja o nosso destino, às vezes de forma mais tranquila, às vezes de forma mais complicada, por nem todos entenderem o nosso papel, tanto nós quanto aqueles que nos rodeiam. Ao acordar de imagens tão lindas e encorajadoras, Jacó exclamou: Manorá Hamakomazé, como é inspirador esse lugar. Só pode ser a casa de Deus, Beit Elohim, e este Shara Shamaim, e este lugar, um portal para o céu. A casa de Deus e um portal do céu. Conta a tradição que para cada mitzvah, para cada boa ação cumprida por Jacó, um anjo o protegia. E se ele cumprisse 2 mitzvot, eram 2 anjos que o estavam protegendo. E se ele cumprisse muitas mitzvot, eram inúmeros anjos. E se isso acontecer com Jacó, isso também pode acontecer com a gente. Quando a gente cumpre uma mitzvah, alguns perguntam, mas qual é o mérito? O que a gente ganha por cumprir uma mitzvah? O cumprimento da própria mitzvah. A boa ação, a recompensa pela boa ação é a própria boa ação. Então, tem sempre um anjo nos acompanhando, alguém que, de alguma forma, um mensageiro de Deus, que, se a gente está buscando fazer o bem, é como se a gente, né, tem uma expressão que se diz que o mundo conspira para que as coisas deem certo, quando a gente quer fazer o bem. A gente pode imaginar, na tradição judaica, racídica, se diz que cada folhinha de grama que cresce tem um anjo dizendo, cresça, cresça, soprando no ouvido dela, vamos dizer assim. Então, esses anjos, de onde que eles vieram? Será que eles vieram da escada de Jacó, daqueles inúmeros, milhares, milhões de anjos? Aquele lugar onde Jacó sonhou com essa escada, ele chamou de Betel. Ele chamou de Casa de Deus, que é o nome da nossa sinagoga, Betel. Agora, a gente pode imaginar que Betel, que significa a Casa de Deus, também pode significar algo ainda maior. Porque a gente pode falar, bom, então a gente vem aqui para a nossa sinagoga, e a gente reza, e isso aqui é para nós mesmos, e os outros são os outros, e pronto, né? Vamos nos favorecer e nos beneficiar daquela cultura e sabedoria que os nossos ancestrais deixaram para a gente, e deixa por aí. Mas Betel pode significar uma coisa muito maior do que isso. Porque o El, além de ser o nome de Deus, ele quer dizer algo que se direciona para algum outro lugar. Beit, El, 3 pontinhos. Então, aquilo que a gente faz nessa casa é algo que se projeta para o Ocidente, para o Oriente, para o Norte, para o Sul. E de onde que eu tiro isso? Existe uma concepção de sinagoga, do ponto de vista dos nossos sábios, que as sinagogas deveriam ter assim grandes janelas e grandes portas abertas para o mundo. A sinagoga não pode ser um bunker, um lugar fechado, sem janelas. E o simbolismo das janelas está claro, é que aquilo que é produzido aqui dentro deve extrapolar esse espaço e ser levado para o mundo inteiro. Então, Beit El é a casa de Deus projetada para o mundo inteiro. Quando eu estava pensando sobre esse assunto, eu fiquei me lembrando da casa original da Betel, que a gente tem aqui na nossa entrada, né? Foi muito bem planejado e colocado, né? A entrada que hoje é do Museu Judaico, que era da antiga Sinagoga Betel. Quem não conhece o Museu Judaico, eu sempre falo, por favor, vocês estão perdendo tempo, vão conhecer, né? É espetacular, na Rua Martinho Prado. E é um museu aberto para o mundo. É um museu que tem, logo na sua entrada, janelas grandes para a Avenida 9 de Julho, e ele dialoga com o que está acontecendo na 9 de Julho. Tem grafites do outro lado da avenida,
que dialogam com exposições que aconteceram no próprio museu. Nada mais judaico. Porque esse é o principal simbolismo do que a gente faz aqui e o significado do que a gente faz aqui, que não é só para ficar para a gente, é para a gente poder dividir e compartilhar com o mundo inteiro. Para que a luz, as canções, os valores que a gente desenvolve aqui possam realmente ser compartilhados com quem quiser, sejam eles judeus ou não judeus. Fazem parte dessa comunidade, dos ritos e tudo, as pessoas da comunidade judaica, a quem a gente quer trazer cada vez mais para perto. Mas os valores, a ética, a busca pela paz é algo que a gente quer levar para todas as pessoas indistintamente. E aí eu fiquei me perguntando se esse era o sonho de Jacó, será? Se o sonho de Jacó era levar essas mensagens para o mundo inteiro, se esse era o sonho de Deus ao aparecer lá em cima da escada para Jacó, se esses são os nossos sonhos de levar a nossa cultura, as nossas tradições, as nossas canções, as nossas histórias para o mundo inteiro, será que esse é o nosso sonho? Então, eu vou deixar a pergunta aberta para vocês. Será que esse é o nosso sonho coletivo, compartilhado? Shabbat Shalom.